militares, inclusive de alta patente, foram alvo da operação que investiga o que a Polícia Federal chama de tentativa de golpe de Estado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos resumir para vocês quem são esses militares que foram alvo hoje da operação da Polícia Federal. Tratam-se de, foram presos, Marcelo Câmara, coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército. Outros alvos da operação estão entre investigados. Os que vocês viram anteriormente foram presos. Entre os investigados estão Augusto Heleno, general, ex-chefe do GSI, um dos grandes nomes nas Forças Armadas, o segundo triplo coroado na carreira militar, segundo na carreira militar inteira a obter esse mérito. Walter Braga Neto, general, ex-ministro da Reserva e da Casa Civil. Eu falei reserva, ministro da Defesa, tá louco, desculpem. Aí nós temos Paulo Sérgio Nogueira, general, ex-comandante do Exército. Almir Garnier Santos, almirante, ex-comandante-geral da Marinha. E temos Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe das operações terrestres do Exército. O chefe da operação terrestre do Exército é um cargo importante, Daniel Rittner, aí em Brasília. Talvez uma das, digamos, ali nas divisões de atribuições no alto comando do Exército, talvez uma das operações, um dos setores mais importantes. Qualquer operação que alguém faça tem que passar, ou tinha que passar pelo general Teófilo, que até 30 de novembro era general de 4 estrelas. Hoje a casa dele foi visitada pela Polícia Federal em Fortaleza, levaram as armas dele, levaram os celulares dele. Há uma certa comoção nas Forças Armadas em função disso. Olha, William, veja que a operação, as investigações da Polícia Federal como um todo, classificam como organização criminosa a estrutura que havia, dividida em 5 eixos de atuação. Ataques virtuais a opositores, ataques às instituições e ao processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado, ataque às vacinas e às medidas sanitárias na pandemia e uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens pessoais. Talvez tirando a primeira, ataques virtuais a opositores, militares estão envolvidos em todos os outros 4 eixos. Eu não me lembro de nenhuma operação ter afetado tanto em mandados de busca e apreensão militares da ativa ou da reserva, como aconteceu hoje. O que existe foi muito grave e quando a gente olha ali a divisão, a tentativa de fracionamento, de segregação das Forças Armadas ali nas mensagens de Braga Neto, por exemplo, com outros generais, 4 estrelas, era uma tentativa de colocar em separação quem apoiaria e quem não apoiaria um golpe de Estado. Para quem não apoiaria, segundo mensagem de Braga Neto que estava nos autos hoje, chibata neles. Caio. Bom, William, eu penso que tudo que foi revelado hoje, a gente já sabia mais ou menos. E já havia falando especificamente das Forças Armadas. Não, e das próprias Forças Armadas, né? Já circulava dentro das Forças Armadas que o general Teófilo era o golpista, entre aspas, né? Segundo as conclusões do Alexandre de Moraes. A gente já sabia, a gente já tinha noticiado até, que havia uma reunião, havia uma pressão, que houve reuniões no alto comando do Exército, que ele era minoritário ali dentro, nessa opção. Porque esse debate chegou, sim, no alto comando do Exército. E a gente sabia também que os generais legalistas, né? O atual comandante do Exército, que é o Tomás Paiva, outros generais, também general Richard, né? Eram os generais legalistas que se opuseram. E, de fato, o golpe não aconteceu porque não tinha, como disse o presidente, apoio nas Forças Armadas. Agora, eu tenho a impressão que as Forças Armadas não imaginavam essa dimensão. E mostram também nos mandados... A dimensão do quê? Essa dimensão desse nível, né? Porque de contaminação, é isso? Isso, de contaminação e a disposição do Teófilo de bancar um golpe. Okay. Né? Porque o Teófilo fala, olha, eu topo. E os outros oficiais de média e baixa patente, o major e coronéis, também usando para esquentar aquilo ali, mas não teve apoio. Mas isso eu não vejo ali, pelo menos eu que acompanho Forças Armadas, igual você, nós acompanhamos, já era dado que havia generais golpistas.
e que eram dentro do alto comando minoritários. A gente está falando de um placar ali de 15-2, mais ou menos, 15-1. Thaís, é interessantíssimo ver o que você pensa. Por exemplo, tanto o Daniel como o Caio como eu, que a gente tem por força de várias coisas que a gente cobriu, assim como você no exercício aí do lado que às vezes você se dedica muito, que é todo lado da economia, a gente desenvolveu muitas conversas com fontes militares e elas hoje pareciam realmente um pouco consternadas, com dois problemas. O grau de contaminação que a investigação até aqui traz à tona vai além, não sei se a tua impressão também, Caio, para mim vai, não sei se para você, vai, ou não sei se para o Daniel, vai um pouco além do que a gente sabia que existia, de contaminação política, de politização no alto comando, particularmente, você vê que os 3 presos hoje são todos nesse escalão, coronel, major, coronel. Tradicionalmente, nos estamentos militares, os coronéis são os cabeças quentes. Em todos os lugares que eu andei, todos os países, coronel é a turma braba. Eles vão ser generais, mas eles foi um bafo realmente no cangote dos generais, é coronel. Então, são os 3 presos. Agora, 4 estrelas, recebi a visita da Polícia Federal, para a instituição é algo assim que mexe com o brio. E ela acha, a instituição, que ela é que deveria ter reagido antes. Que a justiça militar é que deveria ter parado. Que não devia ter dado a oportunidade do STF ingressar nessa investigação e mandar a Polícia Federal para cima do Exército. Nunca aconteceu, hein, Caio? Sim, exatamente. Eu não me lembro. Sim, mas o próprio Tomás, ele tinha essa constatação e essa percepção também, né? Thaís, como é que você está vendo a gente metido nisso? William, eu tendo até porque não é a minha área, né? Eu nunca cobri isso com proximidade, fico mais ali na turma da economia. Eu tendo a gente vai tirar você disso. Não, já estão, e está muito interessante. Eu tendo a enxergar as coisas da seguinte forma. Quando eu olho o papel do general Heleno, quando o general Heleno estava acompanhando o Bolsonaro, apresentando Bolsonaro às elites do Brasil, era ele quem acompanhava Bolsonaro, ele era tido e reconhecido como a moderação, a garantia da moderação. Né? E ele era também a representação da entrada das Forças Armadas no governo de Bolsonaro. Então, assim, desde a campanha até quando Bolsonaro vira presidente e forma o seu gabinete, o general Augusto Heleno sempre ficou ali como uma figura representativa da presença das Forças Armadas e da moderação das Forças Armadas na condução de um governo. Ao longo dos anos, o tempo foi passando e a gente foi ver que de moderador ele não tinha nada e que talvez ele nem representasse tanto assim as Forças Armadas. Demorou um tempo para entender que, para que as pessoas conseguissem fazer uma separação do que eram as Forças Armadas como instituição e do que eram esses militares que se aproximaram demais de Bolsonaro. Eu acho que o que as investigações mais recentes mostram, do ano passado para cá, é que o grupo que ficou muito perto de Bolsonaro e apoiou uma tentativa de golpe, apesar dele ser representativo, dele ter alta patente, ele nunca conseguiu ter o apoio das Forças Armadas. Talvez aqueles acampamentos no ano passado, com aquela coisa de, por favor, intervenção militar e tal, não sei o quê, por mais que a gente tenha tido uma impressão de que houve, no mínimo ali, uma complacência, a coisa não avançou. Daniel, por favor, Daniel, prossiga. Só conectando um pouco aqui esse raciocínio que a Thaís apresentou, né, de que, olha, o corpo ali, organicamente ali, as Forças Armadas não apoiavam o golpe. Mas você teve ali, comenta-se que 4 dos... Quantos são mesmo os membros do alto comando do Exército? Agora eu não me lembro se são 14, mas comenta-se que 4 oficiais generais do alto comando do Exército flertavam com essa possibilidade. Já me parece muito. E aí, quando a gente pensa, puxa, como que isso tudo chegou onde chegou? Por que as Forças Armadas deixaram chegar nesse ponto?
E aí acho que a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro chegou a ter 6 mil militares da ativa ou da reserva distribuídos em cargos civis no governo. 6 mil militares. E isso começou até, que pena, não pudemos questionar sobre isso o presidente Michel Temer. Esse processo também já começou, foi acentuado já no governo Temer. Agora chegou a um nível exorbitante realmente no governo Bolsonaro. E aí a gente tem que lembrar que tem PECs aqui no Congresso que estão tramitando, que falam sobre a possibilidade de militares não ocuparem cargos de ministros ou de concorrerem a eleições, terem cargos eletivos, mas por que não expandir isso e ter também alguma coisa falando na ocupação de cargos civis dentro do governo? Deixa eu só colocar, em relação ao que a Thaís colocou em relação ao Heleno, eu vejo em tudo que aconteceu hoje, tudo que já vinha acontecendo, tudo que a gente cobria também em 2022 e no próprio governo Bolsonaro, o Braga Neto como grande arquiteto. E o que põe a mão na massa, muito mais do que o Heleno. O Heleno, ele aparece ali nessa reunião de julho de 2022, tem uma expressão que é forte na reunião, vamos virar a mesa, não tem VAR, depois não dá para voltar para trás. Mas o Braga Neto, as conversas do Braga Neto sendo já na segunda fase, eu divido todo o material de hoje em duas fases. A eleição, antes da eleição e depois da eleição. Antes da eleição era desacreditar o sistema e depois da eleição, pôr em prática o golpe, a tentativa de o golpe. O Braga Neto era o líder, pelas mensagens, do processo de incitação dos generais do alto comando do Exército, xingando os caras, os generais, xingando o Tomás. Tem uma certa altura lá que ele recebe uma mensagem relatando isso existiu, porque eu sei que existiu, uma ida do Tomás Paiva, que é o atual comandante do Exército, à casa do general Vilas Boas, que era o comandante, né, do Exército. Com quem o Tomás Paiva trabalhou há muito tempo. Isso, muito ligado a ele. E pedindo uma ajuda, o Tomás Paiva, para o Vilas Boas alertar os generais golpistas, na prática era isso, a não cederem à pressão do Braga Neto. Mas aí... Não, concluí. Eu digo assim... E o Braga Neto incitando os caras. Percepção, porque assim, é uma coisa tão destemperada, é uma coisa tão absurdamente destemperada, né? Ele sair xingando outros militares e tal, que eu acho que só corrobora essa minha percepção. Veja, eu estou trazendo aqui uma percepção que não é só minha, é de um conjunto de análises que eu vou buscar com gente da liderança do setor produtivo, da economia, porque são pessoas que tomam decisão. Hoje eu quis saber dessas pessoas. Falei, vocês assistirem a isso, isso gera algum desconforto para o futuro, gera algum constrangimento sobre o apoio que vocês deram, porque essa é a percepção de que havia um grupo importante, 6 mil, mas eram pessoas destemperadas e que não tinham musculatura para sustentar um golpe, para sustentar qualquer movimento, além das coisas malucas que aconteceram. Há um fato curioso aí no material que embasou a operação da Polícia Federal, no qual a gente checa o que a gente sabia naquela época com aquilo que vem à tona quando é levantado o sigilo dos motivos que levaram a essa operação da Polícia Federal. E um deles que a gente sabia na época, não sei se bate com a tua apuração, Caio, com a tua também, Daniel, aí você acrescenta o que você puder, que o ouvido do Bolsonaro era emprestado sobretudo aos oficiais júniores, como o Cid, que fez a delação, como esses 3 que foram presos, que eram oficiais que não comandavam tropa, eram oficiais subalternos, nenhum deles sequer general de 3 estrelas, e que o tempo todo, no ouvido do Bolsonaro, dizia: presidente, o senhor é um mito, o senhor faz o que o senhor quiser, vai firme, presidente, vai que a gente garante, vai. Esse ambiente contamina de tal forma o Palácio do Planalto que quando oficiais, já na posição de almirante, na posição de general de 3 estrelas, 4 estrelas, vêm para o núcleo, encontram uma situação, uma bagunça nesse sentido, que na verdade caracteriza o que me parece que é o problema central que começa lá atrás com o Pazuello indo num comício e não sendo punido pelo Exército, que é a perda de controle, comando e disciplina nos altos escalões. Quando começa lá em cima, ninguém se espante que oficiais júniores vão ao presidente da República e o incitem a enfiar o pé no acelerador de algo que está
razoavelmente bem trazido por essa investigação, que é uma tentativa ainda que nebulosa de golpe. Daniel e Caio. Não, o que eu sinto ali, e cobri muito o governo Bolsonaro, tinha no entorno do presidente duas frentes, a gente pode falar 2 ou 3 frentes. Tinha esse tipo de perfil, os caras da teoria da conspiração, os caras que recebiam vídeo de que vacina matava as pessoas e passavam para ele e alimentavam ele e ele ficava paranoico com aquilo e levava aquilo até como política pública, né? Um antívax, né? Contrário ali às vacinas e isso também na questão das urnas, né? Então tinha um grupo, e você está falando de militares, a gente tem que colocar também no entorno policiais militares, principalmente do Rio de Janeiro, que também eram do entorno ali, faziam a segurança do presidente e abasteciam. Ou seja, não eram os especialistas de saúde, os concursados de saúde do Ministério da Saúde, os concursados da carreira de Estado brasileiro que abasteciam com educação, com saúde, por aí vai. Eram esse tipo de perfil. E tinha no entorno também do núcleo duro um pessoal que se revoltava também contra esse. Eu coloco aqui até o núcleo político, coloco o Ciro Nogueira, coloco agora, a gente não viu, por exemplo, até agora o General Ramos. Não apareceu. E a gente sabe... Ele foi escanteado logo no começo. Não participava disso, né? O próprio advogado, o Fábio Van Garten, né, que é muito próximo, não estou falando que não vai aparecer, mas enfim, você tinha ali um dualismo ali, depois da derrota, durante o governo, desse grupo que abastecia com vídeo de zap. E esse vídeo de zap chegava para o Bolsonaro e ele queria levar adiante, vocalizava aquilo e quiçá transformar em política pública. Uma coisa que era anti-ciência e anti-urnas, por exemplo, nessa linha. Eu tenho que ir para o break, turma. A gente continua no mesmo assunto. Não, só quero dar uma última frase aqui sobre o bloco de militares. Break, né? Talvez eles estejam se perguntando aqui, né, qual foi o tamanho da permissividade, do quanto que eles permitiram esse avanço e agora vão ter que arrumar a casa.